A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 9, que tem como título A Sutileza do Movimento dos Desigrejados. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2022. A revista como um todo está tratando sobre os ataques que a igreja sofre e na lição número 9 nós vamos falar do movimento dos desigrejados que muitas vezes atacam a igreja, ou seja, os desigrejados, eles partem de uma ideia de que a instituição está errada, a instituição está corrompida e não há necessidade nenhuma da pessoa, do crente, ir à igreja. Nós vamos definir muito bem aqui quem são os desigrejados, vamos fazer alguma classificação aqui, não é uma classificação definitiva, mas algo que vai nos direcionar nesta aula. Então, eu convido você a assistir essa aula até o final. É o vídeo de destaque do EBD em Foco. Então, neste vídeo de destaque, eu não vou seguir a sequência da revista como no vídeo da lição anterior. O vídeo de destaque da lição anterior, a gente seguiu a sequência da revista. Nesse aqui eu não vou seguir a sequência, por quê? Porque eu já fiz o vídeo com slide seguindo a sequência e neste primeiro vídeo, surgiu algumas dúvidas. Então eu percebi alguns temas dentro da lição que precisam ser tratados com mais detalhes. Então a ideia deste vídeo é pegar alguns temas aqui e detalhar estes temas. Eu comentei no vídeo anterior sobre um livro que eu estou lendo, que é esse aqui, Cristianismo Pagão, do Frank Viola. É um livro que alguns amam, outros odeiam. Dizem que é o livro preferido dos desigrejados. Tá? Então ele vai falar aqui de alguns elementos da igreja atual, da instituição, e tentar mostrar que esses elementos eles vieram do paganismo. E é justamente esses elementos que são tratados na nossa lição e que eu quero destacar. Além do que está na lição, eu quero ir além. Vamos lá, quais são esses elementos que eles vão dizer que vieram do paganismo e corromperam o verdadeiro cristianismo? Eles dizem que o templo veio do paganismo, o sermão veio do paganismo, ou seja, aquela estrutura de sermão, de pregação comum que a gente observa na igreja. A liturgia também, segundo eles, é algo que veio do paganismo. Deixa eu ver mais, a questão dos pastores, das hierarquias, dentre outros temas. Ele vai tratar dentro desse livro aqui também sobre a educação cristã, sobre o dízimo, dentre outros temas são tratados dentro desse livro. Então, nesta aula aqui, qual é o meu objetivo? É apresentar o argumento dos desigrejados, rebater esses argumentos. Nós vamos rebater esses argumentos baseado, no caso, não nesse livro, porque esse livro ele defende os argumentos. Então, eu vou apresentar o que está no livro, que é a defesa que eles fazem, e vou rebater de acordo com aquilo que a gente acredita, que a gente defende. Então eu vou seguir o que o escritor da revista defende, a ideia aqui da questão da instituição, vou fazer essa defesa, então não vou entrar aqui no mérito de discordar do escritor da revista, não é bem assim. A gente eu vou seguir, no caso, a doutrina da Assembleia de Deus com relação a este tema. No entanto, eu vou fazer algumas reflexões, porque há alguns pontos que nós também estamos errados e precisamos melhorar. Assim como eu falei no meu primeiro vídeo, eu vou destacar isso com mais detalhes aqui neste vídeo. Então, nós vamos rebater o argumento dos desigrejados e, ao mesmo tempo, refletir sobre o nosso modelo, tentando ver quais são os pontos que nós precisamos melhorar para alcançar nosso propósito como igreja. A gente pode observar que a igreja ela é importante, a igreja ela foi criada por Deus, e existe um entendimento errado, muitas vezes por parte dos desigrejados, e até mesmo para quem está dentro da igreja, sobre o que é igreja, o que de fato é igreja. Então a gente precisa definir bem o que significa ser igreja, baseado nas escrituras e, claro, no entendimento histórico deste tema também. Bem, antes de entrar em detalhes aqui dentro da lição, eu quero convidar você a acessar o site ebdenfoco.com. Lá temos slides em PowerPoint das lições, temos subsídios em vídeo, áudio, PDF completo das lições anteriores, temos slides desde 2017. Então quem é assinante do EBD em Foco tem acesso a todos os slides desde 2017, os slides atuais, slide postado com uma semana de antecedência para você baixar e usar na sua igreja. Nós temos um conteúdo que é gratuito, que são subsídios em vídeo, áudio, PDF e cursos também para professores da EBD. Então acesse ebdenfoco.com e aqui no YouTube que você está assistindo, você pode se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, deixar a sua participação aqui.
Então vamos lá. Primeiro, eu quero fazer algumas perguntas, né? Primeiro, por que algumas pessoas deixam de ir à igreja? Por que algumas pessoas abandonam a igreja? A gente tem que refletir sobre isso, é um fato, é uma realidade. Tá? Outra coisa será que os templos são uma heresia, né, como os desigrejados dizem? Será que construir um templo e tal, isso é uma heresia, é uma corrupção do cristianismo? Será que o sermão também, que veio do paganismo, é uma heresia? Será que a igreja correta é a igreja que se reúne nas casas? Esse é um modelo correto de igreja? Será que o culto, a celebração da igreja primitiva, né, era muito diferente dos dias de hoje? E isso, nós temos que copiar esse modelo da igreja primitiva. Existe um modelo de culto, de celebração na Bíblia da igreja primitiva? Será que a gente pode ver esse modelo? Então, assim, a gente pode fazer essas perguntas. Estou levantando essas perguntas que eu vou responder durante a aula. Falar sobre a liturgia, sobre os pastores, sobre tudo isso. Então, será que tudo isso é uma corrupção real do cristianismo? Então, vamos lá. Primeiro, quem são os desigrejados? Eu vou listar aqui 3 tipos de desigrejados. Não significa que existem somente esses 3 tipos. Tá? O primeiro tipo seria aquele desigrejado que acredita que não é necessário você participar de nenhuma comunidade cristã, seja no templo, seja na casa. Ele pode ser crente em casa sozinho. Ele ouviu o evangelho, leu a Bíblia, entendeu, resolveu crer em Jesus, orou ali no seu quarto, é salvo em Cristo. Ele não participa de nenhuma comunidade. Então esse aí é o desigrejado que fala assim, eu sou crente na minha casa. Quem sabe ele até foi à igreja, conheceu, depois ele começou a ler algumas coisas e falou, olha, não tem necessidade de eu ir mais à igreja, nem uma igreja nas casas, em nada. Eu simplesmente sou crente e não vou a uma instituição nenhuma, em nenhum nível. Então esse é um tipo de desigrejado. O segundo tipo é aquele desigrejado que foi à igreja, aquela pessoa que foi à igreja, se converteu, participou, era ativo, de repente aconteceu um problema, ela desanimou com a instituição e resolveu não ir mais. Isso é chamado aí por alguns de soldados feridos, né? São aqueles que durante a batalha, né, foram feridos e ficaram para trás. Isso acontece com muita frequência. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que passou por um processo de divórcio, que no caso essa pessoa não era assim a culpada no divórcio. A gente não entende os detalhes, sempre que tem um divórcio a gente não entende os detalhes, mas de certa forma ele falava assim, não, no caso um homem, né, falou, a minha esposa não quis mais, me traiu, me abandonou e eu não, enfim, divorciei. O que o pastor fez? Enviou para ele um recado dizendo que ele estava disciplinado. Mandou um recado, olha, o pastor mandou te dizer que você está disciplinado. O pastor não conversou com ele, o pastor não chamou ele para saber e para entender a situação, o pastor não deu apoio espiritual nenhum, simplesmente mandou um recado. Ele ficou revoltado com isso e disse que não ia mais à igreja. Ia continuar sendo crente, mas não ia mais frequentar a igreja. Então é uma situação muito comum de a pessoa que é crente, fiel, serve a Deus, mas de repente ela fica decepcionada com uma atitude e ela não vai mais à igreja. Então isso é algo que a gente tem que repensar. Quem é líder, quem é pastor, tem que repensar essas situações para que possa acolher, né, e não excluir. E o terceiro tipo de desigrejado é aquele que crê em Jesus como Salvador, quem sabe até frequentou uma instituição, mas ele realmente desanimou com alguma coisa e começou a estudar algo e, de certa forma, ele passou a crer em tudo aquilo que eu tenho falado desde o começo. Que o templo veio do paganismo, o sermão veio do paganismo, a estrutura hierárquica veio do paganismo, tudo que tem hoje no cristianismo veio do paganismo, e o modelo correto de igreja é o modelo das igrejas nas casas. Então eles se reúnem nas casas, ali eles cultuam Deus, interagem entre si, tem uma participação maior de todos. Então existe, de certa forma, uma instituição, mas de um modelo muito mais simples, muito mais fácil, sem hierarquia, sem uma estrutura de pregação de sermão, sem uma liturgia, onde tudo flui de maneira muito natural e o Espírito Santo conduz a reunião. Então eles acreditam que igreja é uma reunião de pessoas, que é um entendimento correto de igreja, não é um entendimento errado, porém, eles falam mal da instituição, excluem a instituição
e acreditam que tudo tem que fluir de maneira muito natural. Não tem uma liderança, não tem um pastor, não tem um presbítero, não tem nada de hierarquia eclesiástica, e tudo flui de maneira muito natural. Não tem um preparo prévio de um sermão, de uma pregação, não tem nada disso. Tudo aquilo que a gente entende como igreja, ali não tem. Então esse é o terceiro tipo de desigrejado. Talvez esse tipo é o que a gente mais vai abordar aqui, porque eles são aqueles que mais atacam a igreja. O primeiro tipo, que diz que a igreja ela pode ser crente sozinha em casa, esse primeiro tipo é muito fácil de rebater. Tá? Vamos ver o seguinte, que a palavra eclésia aparece na Bíblia mais de 100 vezes, e sempre uma referência a uma assembleia de pessoas. Então, quando a Bíblia traduz a palavra igreja, depende do contexto. Em um contexto, pode ser uma referência à igreja como um todo, o corpo místico de Cristo, composto por todos os salvos, de todas as épocas, de todos os lugares, enfim. Então, isso é a igreja de Cristo como um todo. Mas também a Bíblia faz referência à palavra eclésia, igreja, como uma reunião de pessoas. Tá? Um grupo pequeno de pessoas. Então, Romanos 16:5 fala assim, ó. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Então, Paulo fala assim, saúdem a igreja. Então, Paulo está usando aqui a palavra eclésia, ou seja, a assembleia de pessoas que se reúne na casa de um irmão. Então, a igreja não é o templo. Primeira coisa que a gente tem que entender, trazendo aqui algo para nós, para os dias de hoje. Quem gosta do templo, de ir ao templo, entenda uma coisa, o templo não é a igreja. O templo é somente um lugar, um local que protege as pessoas que vão lá adorar. Essas pessoas é que formam a igreja. Então, a primeira coisa é entender que igreja é reunião de pessoas. De certa forma, os desigrejados do terceiro grupo que eu comentei aqui, que acredita que tem que se reunir, eles não estão errados nesse sentido, de entender que a eclésia, a igreja, é um grupo de pessoas. Então, a gente precisa também entender isso, que isso é um entendimento correto. Então, quando Paulo fala de igreja que se reúne na casa, ele está falando o quê? Do grupo de pessoas. 1 Coríntios 11:18. Eu coloquei os versículos aqui no computador, no documento do Word, para facilitar andar mais rápido no vídeo. Você pode conferir na sua Bíblia. Às vezes, por da edição, eu coloco na tela, às vezes eu não coloco. E eu estou usando a NVI, né? A tradução que eu estou usando. 1 Coríntios 11:18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio. Tá? Então, assim, vocês se reúnem como igreja. Então, a gente parte do princípio que tem que se reunir. E a reunião ali é uma igreja. A reunião dessas pessoas. Então, não existe cristianismo individual. Eu creio em Cristo e eu fico na minha casa sozinho. Isso não existe. O cristianismo, ou seja, o que Jesus ensinou, o que os apóstolos ensinaram, é que quem crê em Cristo participa de uma comunidade. Tem vários versículos que vão defender isso. Mais um aqui, 1 Coríntios 16:9. As igrejas da província da Ásia enviam-lhes saudações. Olha só, as igrejas. Então Paulo usa aqui no plural. Tem várias igrejas, várias comunidades que se reúnem com frequência e essas comunidades mandam saudação. Essas comunidades, elas têm um senso de pertencimento, um grupo em comum. Talvez no mesmo bairro, casas próximas, não sei qual era o critério para formar um grupo em comum. Quando a gente vai para as cartas de João ali no Apocalipse 2 e 3, né, que é enviado às igrejas da Ásia, observe que é enviado de forma individual. Tá? Então Deus, ele olha para isso. A gente não pode ver a igreja como eu, Herberson, separado, não, está errado. E nem pode ver a igreja somente como o corpo místico de Cristo composto por todos os crentes. Não. Também é igreja, mas isso é um outro contexto. É usado na Bíblia a palavra igreja para se referir a grupos de crentes que se reúnem numa casa específica ou numa cidade. Então a igreja em Éfeso, a igreja em Pérgamo, Laodiceia, ou seja, são igrejas, são grupos de pessoas que se reúnem. E dá a entender também que quando Paulo escreve uma carta a uma igreja, numa cidade específica, Corinto, ou até mesmo as cartas lá do Apocalipse, é uma referência a grupos que se reuniam na cidade como um todo. Então, muito provavelmente, existiam várias igrejas
em Éfeso, várias igrejas em Laodiceia, em Pérgamo, naquelas cidades, e tinham um vínculo entre si. Então, quando Paulo escrevia para todas elas. Então, igrejas aqui nesse sentido de eclésia, reunião de pessoas que estavam juntas adorando a Deus, celebrando. Quando eu falo celebrar, preste atenção com que a gente usa muito a questão do culto. O culto a Deus é a adoração a Deus que deve ser oferecido no dia a dia, no cotidiano. Então, a celebração é um momento de reunião dos irmãos. Então, a gente não pode também assim vincular a adoração somente àquele momento lá no templo. Eu vou à igreja adorar a Deus. Você adora a Deus na sua casa, em qualquer lugar. Aquele momento é um momento de celebração com todos os irmãos, para manter o vínculo com todos os irmãos. Mas, vamos lá. Em relação ao que os desigrejados do terceiro grupo falam, então assim, eu falei aqui do primeiro grupo, que é fácil de rebater, só revisando, tá? Que é essa ideia de que a igreja individual está errado, a igreja sempre é comunidade. O segundo grupo, que são soldados feridos na batalha, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é uma coisa que a gente tem que refletir, o cuidado com os irmãos que às vezes erram, pecam, ou quem sabe até são inocentes, mas alguém vai lá e fere eles e eles ficam desanimados. Então o pastor tem que ter esse cuidado para não deixar essas pessoas abandonarem a igreja, no caso abandonarem a comunidade. E o terceiro grupo, que é o grupo mais complexo, eu vou listar aqui o que eles acusam a instituição. Vamos começar pelos templos. Isso está na revista, não estou fugindo da revista. Tá? No caso aqui, o tópico 1 da revista fala assim, um ensino anti-institucional. Então, ele vai citar aqui, no caso, as ideias desse grupo, tá? E vai falar também um ensino anticlerical. Então, eu estou dentro aqui da revista. Tá? O que eles dizem? Eles dizem o seguinte, que o templo, que é a construção grande para que todos pudessem ali adorar, ele começou com Constantino. Constantino foi imperador romano entre 306 e 337. Constantino se converteu ao cristianismo. Alguns dizem que a sua conversão não foi genuína porque ele manteve relações com o paganismo durante esse período que ele foi crente. Então não foi uma conversão genuína, segundo alguns estudiosos, mas Constantino, ele fez com que o Estado romano, no caso todo o Império Romano, fosse laico, ou seja, que todas as religiões eram livres, e como ele simpatizava com o cristianismo, se dizia cristão, ele resolveu ajudar o cristianismo construindo templos. Os templos, na época, eram de religiões pagãs. Tinha o templo da deusa Diana, templo ao deus Júpiter, enfim, tinha vários deuses, né, que eram os deuses gregos e romanos, mas que tinham equivalentes entre si, e tinha os templos de adoração. E os cristãos adoravam nas casas. O escritor da revista fala algo bem interessante, que ele fala assim, que isso era algo circunstancial. A circunstância do momento não permitia que os cristãos tivessem um templo. Primeiro, razões financeiras. Construir um templo envolvia muito dinheiro, então os templos eram construídos na época com apoio do imperador, com apoio das pessoas mais ricas, então envolvia realmente um gasto extraordinário, a mão de obra, material e tudo mais. Então a igreja era muito simples, muito pobre e não tinha condições de construir um templo. Tinha a questão da perseguição também, os crentes eram perseguidos, isso variava de imperador para imperador, os níveis de perseguição, mas devido à perseguição também isso impedia a construção de templos. Então assim, foi algo circunstancial. Ao dizer que o fato de Constantino ter construído o templo, isso corrompeu a igreja, eu acho errado. Vamos lá. Constantino construiu templos. Isso é um fato histórico. Não tem como negar a história. Só que a gente precisa interpretar a história. Então, esse grupo de desigrejados interpretam esse fato histórico como algo que corrompe a igreja. Outro grupo, o grupo que defende a instituição, vai falar não necessariamente isso corrompe a igreja. A igreja pode ter sido corrompida por causa do pecado no coração do ser humano. Isso realmente, depois de Constantino, muita coisa ficou bagunçada. Por quê? O cristianismo se tornou uma religião popular, é a religião do imperador. Um monte de gente começou a se converter para participar da religião da época. Era só mais uma religião como qualquer outra. Então isso realmente bagunçou muita coisa dentro do cristianismo.
Eram batismos em massa, fazia fila de gente para se batizar. Batizou, virou cristão, batizou, virou cristão. Então isso realmente foi algo que prejudicou a igreja. Mas isso é problema do pecado no coração do ser humano, não a construção de templos. Então a construção de templos, né, não foi algo que corrompeu a igreja. Nada disso. O templo é somente um local organizado para abrigar as pessoas que querem celebrar ao Senhor. Ponto. Não precisa dizer que o templo é sagrado, isso e aquilo. Não tem necessidade disso. Muita gente que leva por esse lado, não, porque o templo é sagrado, o templo, cuidado com o templo, qualquer coisa que você faz no templo. Muita gente que leva por esse lado bebe na fonte do judaísmo, ou seja, vai para o Antigo Testamento. Alguns irmãos argumentam que o templo ele é essencial, ele é importante, ele é sagrado, baseado no Antigo Testamento, no templo judaico. Eu não concordo com isso. Eu acho que o templo ele é mais parecido com a questão das sinagogas. Vou explicar aqui. O templo judaico ele era singular, só existia um. Não podia ter mais de um templo. Ele era em Jerusalém, ponto final. Então, não podia ter um templo em outra região de Israel, ter vários templos. Não, era somente um templo. O judeu que morava longe do templo, ele tinha que peregrinar até Jerusalém para participar das festas, por isso que ele ia na Páscoa ou em uma outra festa para ver o templo, para adorar no templo, fazer sacrifícios no templo, porque não podia ter um outro templo construído. Então o templo era singular. O templo judaico ele tinha o mesmo modelo do tabernáculo, então ele foi construído como um tabernáculo muito maior, mais organizado. Então esse é o outro motivo, entende? O tabernáculo foi instituído por Deus ali na lei, depois foi construído o templo no mesmo modelo e tinha como propósito a realização dos sacrifícios, a adoração, enfim, de forma geral acontecia, mas voltado mais para o sacerdote, sumo sacerdote. E o terceiro ponto que eu quero colocar aqui é que o templo ele tinha um propósito profético e se cumpriu em Cristo. Então o templo judaico ele cumpriu-se em Cristo, todo o seu propósito. Leia Hebreus 9, você vai entender isso aí. Então ele cumpre o seu papel, tanto que depois ele foi destruído, isso não fez diferença nenhuma para o cristianismo. Prejudicou muito o judaísmo, mas não fez diferença para o cristianismo. Então os judeus até hoje eles não têm mais templo. Acabou o templo, acabou aquele sistema de sacrifício, os judeus não fazem mais sacrifício, porque só pode realizar sacrifício no templo. Não pode realizar em outro lugar. Já a sinagoga judaica, ela surgiu muito provavelmente no exílio, porque eles não tinham templo, e depois se espalhou, depois que eles voltaram do exílio e tal, se espalhou. Então a sinagoga é um local onde acontece o ensinamento da lei de Deus. Eles liam a lei, ali eles cantavam os salmos, aí tinham várias sinagogas em várias regiões. Mas não podia sacrificar na sinagoga, porque a sinagoga não era um templo. Era um espaço para que eles pudessem adorar a Deus juntos ali, né, em comunidade. Então foi um modelo que reforçou muito a união dos judeus. Então eu penso que o templo no dia de hoje ele é muito mais parecido com a sinagoga do que com o templo judaico. E a sinagoga não é bíblica, não foi uma ordenança divina. Ela surgiu naturalmente numa necessidade no meio dos judeus. Então nós temos hoje o templo como uma necessidade nossa de nos reunirmos em um único lugar. Então não tem nada de heresia no templo. Esse argumento dos desigrejados é um argumento falho, porque o templo em si ele não é herético. Da mesma forma, nós podemos também falar de uma certa heresia que existe dentro do nosso meio, que é dizer que o templo é sagrado. Eu não concordo com isso. Porque o templo é sagrado, cuidado, tal, aquele negócio todo. Eu não concordo com isso, essa questão de ter um local sagrado, um local separado, eu acho que isso é muito voltado para o Antigo Testamento. Tem um objeto sagrado, alguma coisa assim. É Antigo Testamento. A conversa com Jesus com a mulher samaritana deixa isso bem claro. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É isso que Deus está olhando. Ele não está olhando para o local da adoração, que era a preocupação daquela mulher. Então eu vejo o templo como algo importante, que tem que ser preservado, tem que ser cuidado, tem que ser respeitado, mas não necessariamente algo sagrado. O púlpito também é um local mais alto, não necessariamente um local sagrado. Então isso é uma visão minha, eu não vejo base bíblica para dizer que o templo é sagrado e tudo mais. Se o templo ficou velho, ficou ruim, ele pode ser destruído, construído um novo, não tem problema nenhum. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, isso não podia acontecer. O templo ele foi reconstruído porque ele foi destruído por inimigos, pela guerra. Então o templo foi destruído,
lá no cativeiro babilônico, depois foi reconstruído por Zorobabel, depois ele foi reformado, expandido por Herodes, tanto que o judeu da época de Jesus acreditava que o templo daquela época não tinha sido construído por Herodes, ele tinha simplesmente sido expandido por Herodes, porque era o templo de Zorobabel ainda. Então, enfim, tá? Essa questão mais de detalhes sobre se o templo hoje é sagrado ou não, gera um pouco de polêmica, mas eu quero avançar para o próximo tópico aí. Vamos falar sobre a liturgia e o sermão. Tá? O livro do Frank Viola, esse cristianismo pagão, ele vai falar sobre o sermão. Ele diz que o sermão que nós temos no dia de hoje, veio do paganismo, veio do modelo grego de retórica, de organizar a fala com o objetivo de convencer a pessoa acerca de um tema, dividido ali em 3 tópicos, tem uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Então isso era algo do paganismo, ou seja, era algo das pessoas não crentes. Quando eu falo paganismo aqui, não significa que eu estou falando de pessoas horríveis e tal. Não, estou falando de pessoas que não eram crentes. Tá? Tipo, quem não era judeu, não era cristão, era pagão. Tá? Tipo, alguém que não pertencia a nenhuma dessas fés, a fé judaica ou cristã. Mas simplesmente alguém que, tipo, ímpio. Tá? Então veio do modelo de um ímpio. Entenda dessa forma. Quando a gente fala pagão, na linguagem mais antiga, num modelo mais, para você entender, alguém que não é crente. Então tá, esse modelo de sermão, ele foi absorvido pela igreja com a conversão de muitas pessoas que já usavam isso antes de se converter. E aí a igreja passou a usar o sermão como o principal modelo de pregação, tá, para ensinar dentro da igreja. E no caso, juntamente com o sermão, entra a questão da liturgia do culto. A questão do como que é o culto. Tem uma oração no começo, tem um louvor, aí depois tem, quem sabe, testemunhos, mas enfim, geralmente um sermão e depois a oração no final. Uma estrutura bem simples de culto. Essa liturgia, também ele vai criticar, vai dizer, não, essa liturgia veio também do paganismo. Então, eles vão dizer que todo modelo nosso de liturgia, de pregação, é uma estrutura que veio do paganismo. E, segundo eles, o modelo ideal de igreja é o modelo da igreja primitiva, que não tinha nada disso. Não tinha uma liturgia, não tinha um líder, não tinha um sermão. Aí o Frank Viola tem uma parte aqui do livro que ele vai citar, eu coloquei aqui para facilitar, como que é um culto, segundo ele, né, uma celebração na casa de alguém que segue o modelo da igreja primitiva. Eu vou ler um trecho, não vou ler tudo, só para a gente entender. Ele fala assim, cerca de 30 pessoas se reuniram numa casa e se cumprimentaram. Alguns de nós fomos até o centro da sala de estar e começamos a cantar a capela, ou seja, sem nenhum instrumento. Logo, toda a igreja estava cantando em uníssono, com os braços unidos. Outra pessoa começou a cantar outra música e todos se juntaram a ela. Entre as músicas, orações foram feitas por pessoas diferentes. Algumas das canções haviam sido escritas pelo próprio grupo. Cantamos muitas vezes as mesmas músicas. Algumas pessoas transformaram a letra das músicas em orações. Por várias vezes, alguns membros exortaram a igreja em relação ao que havíamos acabado de cantar. Aí ele continua descrevendo que ali uma pessoa falava, o outro comentava, um dava um testemunho, alguém chorava. E o Espírito Santo conduziu a reunião e no final todos saíram edificados. Não teve uma liturgia, não teve uma organização de oportunidades, não teve um pastor liderando, não teve um sermão, não teve nada disso. Então, segundo o escritor deste livro, esse é o modelo da igreja primitiva que deveria existir nos dias de hoje. Será que está certo? Será que o sermão veio do paganismo mesmo e nós devemos rejeitar o sermão? Quem gosta de pregar vai ficar assim, meu Deus, né? E agora? Será que eu estou fazendo algo errado? Não. Vamos lá, eu vou mostrar por quê. Primeiro argumento que eu vou usar aqui. Só porque algo foi produzido, desenvolvido por ímpios, não significa que é impuro, que é errado ser usado na igreja. Ou no reino de Deus. Não. Deus, pela sua graça comum, que é a graça que ele derrama sobre todos, a chuva vem para os salvos e os ímpios, o sol para todos também.
Tem até o título de um livro, né? Só é para todos. Enfim, essa graça comum de Deus capacita todas as pessoas para desenvolverem coisas boas. Irmãos, nós estamos usando uma tecnologia, eu estou usando um celular com um microfone, uma luz elétrica, você está me assistindo através da internet. Você acha que isso foi desenvolvido por crentes? Tá, tudo bem, no processo geral tinha alguns crentes, mas a maioria eram ímpios, pessoas que hoje estão no inferno. Os grandes físicos e matemáticos do passado que desenvolveram as equações que foram possíveis desenvolver, a gente criar tecnologia, muitos deles eram ateus, muitos deles nunca se converteram. Então eu não posso dizer que essa tecnologia que veio do paganismo não pode ser usada em prol do reino de Deus. Não faz sentido. Tá? E isso foi uma capacitação que Deus deu para o próprio ímpio, para ele desenvolver. Então a gente tem tecnologia, a gente tem instrumentos, a gente tem, como se diz assim, teorias criadas por ímpios que nós vamos sim usar em prol do reino de Deus. Músicas, nós temos literatura, nós temos a arte de maneira geral produzida pelo ímpio que nós consumimos como cristãos. Tem um exemplo na Bíblia que eu não estou lembrado a passagem, que diz que instrumentos musicais foram criados pela família de Caim. Não estou lembrado agora exatamente a passagem, depois vocês podem colocar no comentário. Eu acho que a flauta, por exemplo, é um exemplo até da flauta, né? Foi um instrumento criado pela família de Caim, uma família ímpia. E lá nos Salmos a gente fala o salmista cita instrumentos musicais, né? Acho que é Salmo em Apocalipse, não estou lembrado agora, veio na mente agora, tá? Esse aqui. Falando de instrumentos musicais no céu. Os anjos usando instrumentos musicais. Então assim, as coisas são concebidas no céu por Deus e colocadas para o ser humano fabricar aqui na terra, seja crente ou seja ímpio. Então o fato de nós usarmos o sermão na igreja não é nada errado. Porque o sermão foi criado pelos gregos lá no passado, antes de Cristo, era algo pagão e a igreja se apossou. E daí? É algo bom. Não é bom ouvir um sermão estruturado, organizado? A gente vai para a igreja, ouve aquela pregação organizada, que a gente sai lá renovado com aquela pregação. Não é bom? Foi produzido pelo pagão. E daí? Foi Deus que deu a sabedoria para aquele pagão produzir e nós o estamos usando hoje. Então não há nenhum problema nisso. Outra coisa, não existe um modelo de sermão na Bíblia. Porque o sermão de Jesus é diferente do sermão de hoje. O sermão de Paulo, o sermão de Pedro, os sermões do Antigo Testamento não tem nada a ver com as pregações de hoje. Irmãos, é o seguinte, a Bíblia ela foi escrita de forma resumida. Se você ler a pregação de Pedro depois de Pentecoste, que 3.000 almas se converteram, não dá 5 minutos. Que 5 minutos? Acho que não dá 3 minutos. É muito pouco. Será que Pedro pregou só 3 ou 5 minutos? Muito provavelmente a pregação de Pedro ali foi uns meia hora, mais ou menos. Eu estou chutando, tá? Estou conjecturando. Mas os livros de teologia explicam isso de forma muito detalhada. O sermão que está registrado de Pedro é um resumo daquilo que Pedro falou. O sermão de Estevão, o sermão da montanha de Jesus, ali é um resumo da pregação. É um resumo de como que eles ministraram. Então a gente não pode olhar e ver, o modelo de sermão bíblico é diferente do modelo de hoje. O modelo de sermão, ele vai variar com o passar do tempo. Então, tem vários modelos de sermões com o passar do tempo. Então, se você pegar uma estrutura de uma mensagem pregada por Agostinho, depois por Lutero, por Calvino, chegar Charles Spurgeon, até chegar nos dias de hoje, pegar o Hernando Dias Lopes e pegar um pregador da Assembleia de Deus, é tudo diferente. A cada igreja, a cada época vai ter um modelo diferente de sermão. Não existe um modelo padrão de sermão que a gente vai dizer, esse aqui é ungido por Deus e a gente tem que usar. Não existe isso. Então a gente usa o modelo de acordo com a necessidade para a edificação da igreja. E é errado dizer que na igreja não tinha ensino da palavra de Deus. Olha só, ensino estruturado, olha só. Atos dos Apóstolos 11:26. E, quando o encontrou, levou-os para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Olha só, eles foram chamados de cristãos em Antioquia, um local que eles passaram um ano inteiro reunindo com a igreja e ensinando. Uma das coisas que os desigrejados falam é que não existia na igreja primitiva um líder que ensinava a todos.
Claro que existia. Está aqui, está escrito aqui. Não é esse culto onde ninguém ensina, todo mundo participa. Tudo bem, é o modelo deles. Eu respeito quem quiser fazer um culto assim. Mas não venha dizer que esse modelo é o modelo ideal e o resto está tudo errado. Não. Dentro das Escrituras a gente observa o quê? Que tinha ensino da palavra sistematizado, organizado. Mas que hoje em dia o povo tem que fazer teologia, tem que estudar, e aí é só o pastor que é estudado que pode pregar um sermão. Isso é errado. Na igreja primitiva não existia isso. Olha, vamos lá. Na igreja primitiva, quem ensinava eram pessoas que andaram com Jesus, conversaram com Jesus, com exceção de Paulo, que aprendeu depois, mas também, segundo ele, aprendeu com o próprio Cristo, né? Que eu recebi do Senhor. Então Paulo também aprendeu com Jesus. Então na igreja primitiva tinha Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus. Tinham pessoas que estavam no dia que Lázaro ressuscitou. Esses eram os anciãos da igreja, esses que ensinavam na igreja. Além dos 12 discípulos de Jesus, tinham muito mais pessoas que caminharam com Jesus, que viveram com Jesus, que ensinavam na igreja. Entende? Então, assim, eles estavam próximos de pessoas que tiveram o ensino diretamente de Jesus. Porque eles não faziam teologia. Precisa fazer teologia que andou com o mestre? Nós fazemos teologia, estudamos teologia, porque nós estamos vivendo em uma época muito distante de todos aqueles acontecimentos. Então a gente tem que pegar a Bíblia, até coloquei a minha aqui, a gente tem que pegar a Bíblia e ler essas passagens da Bíblia e falar, não, peraí, qual é o contexto aqui? Quando que isso foi escrito? Eu preciso compreender. Porque Mateus, quando ele escreveu para a igreja da época. Mateus, quando ele ensinava na igreja, e não somente Mateus, como os anciãos da época ensinavam na igreja, o evangelho de Mateus, eles acrescentavam muito mais coisa além do que está escrito. Por quê? Porque eles vivenciaram aquilo. Muito provavelmente, né, quando alguém foi ler essa passagem aqui, que eu abri aleatoriamente, que Jesus anda sobre as águas, né, e aí ele lia essa passagem, e alguém falava assim, mas como foi? Qual foi o dia? Qual foi a situação? Qual foi o ensinamento prático aí? Então, muito provavelmente alguém, ou um próprio discípulo ensinando isso, falava, eu estava lá no dia. Mateus escreveu aqui, mas ele resumiu. Eu vou dar para vocês mais detalhes do que aconteceu. Entende? Então, assim, os discípulos de Jesus, eles eram pregadores que estavam atuando dentro das igrejas. Não eram pastores super importantes que ficavam, não, eu só prego uma vez por ano, eu só prego... Não! Eles eram pessoas ativas dentro da igreja que pregavam todos os dias. Entende? Que estavam o tempo todo ensinando. Então a igreja, sim, era organizada, a igreja primitiva. Ela tinha uma liturgia que muito provavelmente, não é certo, mas muito provavelmente seguia o padrão da sinagoga. Eles oravam, cantavam um hino, tinha uma leitura e uma explicação. Jesus participou de muitas dessas reuniões e Paulo, quando ele ia pregar para os judeus, quando ele chegava numa cidade, ele procurava o quê? Uma sinagoga. Então, muito provavelmente, a sinagoga serviu de modelo para os primeiros cultos, a liturgia da sinagoga. Então, não era esse negócio assim bagunçado ou livre, como os desigrejados costumam falar. Cada um falava como queria falar. Enfim, não era nada disso. Tinha uma estrutura, tinha um ensino, tinha uma preocupação com a igreja como um todo. É claro que, aqui vem, agora ataca comigo pro nosso lado, né? Existia uma participação maior dos crentes. A igreja tomava decisões, a igreja interagia. Então, a gente precisa entender o seguinte, que a Bíblia fala do sacerdócio universal de todos os crentes. Olha só, Atos dos Apóstolos 15:3. A igreja os enviou. E ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Então, assim, a igreja, ela era organizada. E a igreja tomava decisões, ou seja, a igreja enviou os missionários. Atos dos Apóstolos 15:22. Então os apóstolos e os presbíteros e toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Olha só, a participação da igreja, juntamente com apóstolos, presbíteros, ou seja, anciãos. Quem eram os presbíteros? Anciãos, eram os mais velhos da igreja, mais experientes, que eram separados para liderar a igreja. Então, eles lideravam a igreja, mas eles não tomaram a decisão sozinhos. Eles, com
toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles. Então observe a participação ativa da igreja. Nós, como que vivemos na instituição e defendemos a instituição, precisamos melhorar nessa parte. Nós precisamos fazer com que os crentes, de maneira geral, participem mais, sejam mais ativos. A Assembleia de Deus já tem aquela questão de separar grupos, né? Grupo de jovem, adolescente, criança, e ali parece que tem uma interação, tem as oportunidades que as pessoas dão testemunho, pregam, ensinam. Então, a Assembleia de Deus, eu acho que quando a gente compara a Assembleia de Deus, a instituição Assembleia de Deus, com outras instituições, a gente vê que nós estamos um pouco na frente em relação a isso, mais avançados, porque tem uma participação maior dos crentes. Mas precisa melhorar. A gente precisa melhorar, tá? Então, assim, os desigrejados, de certa forma, eles estão certos em dizer que na igreja primitiva todos os crentes eram ativos e participavam, interagiam. E isso a gente precisa aplicar no nosso meio e melhorar isso aí. Tá? Então, assim, dons espirituais, todos têm que buscar, não é somente uma elite da igreja, tá? Todos participam, a participação deve ser unânime, o senso de comunhão, tudo isso tem que fluir de forma muito natural. Tá? Vamos falar um pouco agora, eu já estou caminhando para o final do vídeo, tá? Vamos falar um pouco agora sobre a questão de pastores e líderes. Segundo os desigrejados, na igreja primitiva não tinha pastor. Tá? Até na revista coloca aqui, um ensino anticlerical. Tá? Fala assim, se por um lado os desigrejados são contra toda forma de institucionalização da igreja, por outro são contra também todo e qualquer sistema de governo na igreja. Então, segundo eles, não há necessidade dentro da igreja de ter um líder, um pastor, um bispo, um presbítero, um diácono, nada disso. Vamos para a Bíblia. Tá? Atos dos Apóstolos 14, 23. Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles encomendaram ao Senhor em que haviam confiado. Atos 15, 4. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus tinha feito no meio deles. Então, observe que tinha na igreja os apóstolos, que eram aqueles que andaram com Jesus, que conversaram com Jesus, foram enviados pessoalmente por Jesus, pelos presbíteros, ou seja, os anciãos, os líderes das igrejas, e pela igreja. Então tem uma distinção. Observe que essa distinção não é hierárquica, não é uma hierarquia. Ah, porque esse é superior a esse, que é superior a esse. Não. Eram distinções relacionadas à função que cada um exercia na igreja. Então o apóstolo tinha uma função. O apóstolo, ele andou com Jesus. A palavra do apóstolo era a palavra do próprio Jesus. O apóstolo, que ele estava inspirado pelo Espírito Santo, eles escreveram algumas cartas, escreveram evangelhos. A gente vê Mateus escrevendo. Pedro não escreveu, mas dizem que Marcos era secretário de Pedro. Entende? Então a gente vê que os apóstolos eles tinham uma autoridade maior porque eles caminharam com Jesus. Mas isso significa que eles eram maiores, superiores aos outros. Mas eles tinham uma função específica na igreja. Os anciãos, que eram os presbíteros ou pastores, tá? A palavra ancião, que é traduzida como ancião, como presbítero, como bispo, como pastor, muitas vezes é a mesma coisa. Era o líder da igreja local. Era alguém que exercia esta função. Então a gente olha para a igreja atual, a igreja tem pastor, tem presbítero, tem diácono, tem evangelista, tem porteiro, tem... Irmãos, isso não é uma hierarquia. Me entenda. Assim, não estou falando mal da nossa instituição, mas a nossa instituição, ela criou essa hierarquia. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, fulano de tal tem 20 anos que é diácono, nunca cresceu. Está errado essa fala. É como se diácono tem que subir para o cargo de presbítero. Está errado isso aí. De certa forma, quando os desigrejados criticam a nossa hierarquização, né, a hierarquia dentro da igreja, da instituição, eles estão certos. Porque na Bíblia nós não temos, pelo menos eu particularmente não vejo base para essa hierarquia. Eu vejo isso como funções específicas. Então o diácono ele tem uma função dentro da igreja. O presbítero tem uma função dentro da igreja. O porteiro tem uma função, o líder de jovem tem uma função, o líder de adolescente tem uma função, o líder de círculo de oração tem outra função. Então são funções diferentes. O pastor tem uma função. O galardão do pastor não vai ser superior ao galardão do porteiro. Não. Não, cada um de acordo com a função que está trabalhando dentro da obra de Deus. Então a gente tem que ter cuidado com essa questão da hierarquia. Hoje existe muito dessa questão do pastor é superior, o pastor é isso. Muitas vezes a pessoa é consagrada a pastor, e não faz nada, não atua como pastor. Então chega no púlpito, está lá o púlpito cheio de um monte de pastor, mas
pastorear de verdade, poucos fazem isso. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado. Então eu olho que o nosso modelo é um modelo, vou dizer, ideal, bom, bíblico. É um modelo que funciona, mas que precisa ser melhorado. É nesse sentido aqui. Bem, então acho que já falei bastante, a aula está muito extensa. Tem muitos outros temas que a gente pode tratar aqui. Antes de finalizar, né, eu quero ler um trecho aqui de um livro do C.S. Lewis, né, que é bem interessante. Eu vou ler 2 trechos aqui. Ele fala o seguinte: primeiro, com relação à questão da inteligência, do intelecto. Ele fala assim: ó, se você está considerando a possibilidade de se tornar cristão, devo alertá-lo para o fato de que está embarcando em algo que vai exigir você por inteiro, inclusive o seu intelecto. Ou seja, ser cristão não significa ser burro, não significa abandonar, né, os estudos, não. Deus exige de nós o nosso intelecto. E ao mesmo tempo, o C.S. Lewis vai dizer o seguinte, que, mas felizmente, ele coloca assim: as coisas funcionam de modo contrário. Isso é, qualquer um que seja tentado honestamente a se tornar um cristão vai perceber logo que sua inteligência está sendo aguçada. E um dos motivos porque se tornar cristão não requer nenhuma educação especial. É que tornar-se já é um tipo de educação. Então assim, alguém ao tornar-se cristão, pode ser analfabeto, pode ser doutor, ele já começa a aprender algo a mais. Ele vai aprender uma novidade. E esse aprendizado é para a vida inteira. Então Deus exige de nós o nosso intelecto. Vamos lá, aquilo que eu estava falando do sermão e tal. Os desigrejados são contra tudo isso. Porque eles não entenderam que ser cristão também exige de nós conhecimento, mais conhecimento de Deus. E um outro trecho que eu quero ler aqui do C.S. Lewis. C.S. Lewis eu gosto muito dele, esse livro Cristianismo Puro e Simples dele aqui. É um trecho que ele fala sobre a igreja. Tá? Ele vai falar o seguinte: é fácil pensar que a igreja possui uma série de objetivos diferentes. Educação, instalação, missões, serviços, entre outras coisas. Aí ele faz uma analogia, presta atenção. Da mesma forma que é simples pensar que o Estado tem diversos objetivos. O Estado, ele está falando do Estado, tá? Militares, políticos, econômicos e por aí vai. Mas de certa forma, as coisas não são mais simples do que isso. O Estado existe simplesmente para promover e proteger a felicidade comum dos seres humanos nessa vida. Então ele vai colocar aqui, fazer uma analogia de igreja e Estado. Então o Estado tem várias funções, várias coisas que faz, mas qual é o objetivo final do estágio? Promover a felicidade do povo, que o povo seja tranquilo, que viva tranquilo, que você vá para o seu trabalho, volte para sua casa em segurança, chegue na sua casa, ligue sua TV, assista seu filme. Então o Estado ele mexe com um monte de coisa, mas no final das contas é isso que ele tem que promover, para que você seja uma pessoa tranquila, feliz na sociedade. Aí ele coloca: da mesma forma a igreja não existe senão para atrair os seres humanos a Cristo e torná-los pequenos cristos. Olha só o objetivo da igreja: atrair o ser humano e tornar ele um pequeno Cristo. Se ela não estiver fazendo isso, todas as catedrais, o clero, as missões, os sermões e até mesmo a própria Bíblia não passarão de mera perda de tempo. Deus não se tornou homem para nenhum outro propósito. Pode-se duvidar até de que o universo todo tenha sido criado para outro propósito senão esse. A Bíblia diz que todo o universo foi criado para Cristo e que tudo deve ser reunido nele. Então ele continua o argumento aqui e tudo mais, mas vamos lá, vamos voltar. Tá? A igreja não existe senão para atrair os seres humanos a Cristo e torná-los pequenos cristos. Então esse é o propósito da igreja. Ela tem que cumprir esse propósito. E como que nós vamos atrair o ser humano a Cristo e tornar ele um pequeno Cristo? Fazendo tudo organizado, com decência e ordem, como o apóstolo Paulo ensina na igreja de Corinto, para que as pessoas possam nos reunir conosco, igreja como nós, como comunidades, ouvir a palavra, ouvir o evangelho, se converter, tomar uma decisão, participar dessa família de Deus, participar de tudo isso que a gente faz, aprender mais de Cristo e se tornar um pequeno Cristo. É isso que nós somos. Um cristão é um pequeno Cristo. Ele age como Cristo, ele pensa como Cristo, ele faz tudo como Cristo. E um dia ele vai habitar com Cristo. Amém? Encerro aqui a aula. Espero que você tenha compreendido. Recomendo você
estudar a revista, mas procurar se aprofundar, ir além da revista. Então, essa aula aqui eu sei que foi muito conteúdo, muita informação, mas que você, aí quando acompanhar as aulas do EBD em Foco, já venha sabendo disso. O conteúdo é denso, é mais profundo, é um conteúdo que você tem que anotar, tem que tirar as anotações e apresentar na sua classe aquilo que você achar que for necessário para que todos possam aprender mais e se tornarem também pequenos cristos. Amém? Porque esse também é o objetivo da educação cristã, né? Nós temos que moldar Cristo na vida dos nossos alunos. A paz do Senhor, até a próxima aula.